Tiago, capítulo 3, versículos 4 e 5. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Até aqui. Então a língua é comparada com um leme. O leme, ele é virado para um lado e dá uma direção. É virado para o outro, dá outra direção. Assim são as coisas que a gente fala durante um dia inteiro. Então, as palavras que a gente fala são como sementes. O que cresce é o que a gente semeia, é o que a gente rega durante o dia inteiro. Palavras são lançadas sobre as nossas próprias vidas, sobre a vida dos filhos, dos amigos, das pessoas que convivem conosco e também daquelas pessoas que não estão presentes na hora que nós estamos pensando sobre elas, que nós estamos falando sobre elas com alguém. Mas o mundo espiritual, ele é muito mais amplo do que se possa imaginar. E quando a gente está falando sobre alguém ou pensando sobre alguém, mesmo que essa criança, que esse adulto, que esse adolescente, que esse jovem, que esse idoso, ainda que essa pessoa não esteja perto de nós e a gente não esteja verbalizando para essa pessoa por escrito ou falado, a gente esteja pensando ou que a gente esteja falando dessas pessoas para alguém, tudo isso a gente está semeando, porque aquilo que a gente pensa também tem força. A boca fala do que o coração está cheio. Se a gente sente muito alguma coisa e pensa muito sobre alguma coisa, aquilo pode virar uma palavra pensada, aquilo pode virar uma oração ao contrário, porque é como se a gente estivesse, através do pensamento, acreditando naquela coisa negativa que surge na mente sobre a vida de outras pessoas ou sobre a nossa própria vida, dizendo sobre nós, eu não consigo, eu não posso, eu não consegui até hoje, agora que eu não vou conseguir, né, dar passos ou outra coisa qualquer de negativa que a gente esteja falando ou pensando sobre nós mesmos ou sobre os filhos, sobre pessoas que nós amamos muito, sobre os pais, sobre uma pessoa amiga. E nós muitas vezes deixamos de exercitar a fé e as palavras de fé, os pensamentos e os sentimentos, os desejos de fé, de coragem sobre nós e sobre a vida do outro, porque nós estamos achando que esse medo, essa falta de coragem é normal e não é. Não é, porque nós precisamos vigiar tudo isso, pensamentos, sentimentos, os desejos que temos e não deixar que os negativos se tornem palavras e não deixar que os ímpetos se tornem uma realidade movida por uma emoção do momento, atitudes baseadas em emoções momentâneas, porque isso pode trazer um grande prejuízo, como foi falado aqui, que uma simples fagulha pode colocar uma floresta, um bosque no incêndio. Então, as palavras são sementes. Nós precisamos entender que palavras negativas, elas vão ter consequências negativas. Nós precisamos entender que as palavras criam a realidade e os nossos pensamentos também. Porque aquilo que a gente acredita, orar, não é só orar, não. É também o que a gente acredita. Em Provérbios diz que como a gente imaginou no nosso coração, assim é. Então, a gente acha que a gente pode pensar tudo que vem à mente e deixar o pensamento ir
embora de qualquer maneira nós precisamos ter um controle sobre o nosso pensamento. E por isso devemos estar submetendo tudo à meditação na palavra de Deus, porque precisamos ler a Bíblia harmonizando todos os textos, não pegando versículos isolados, fora do contexto, mas estudando a Bíblia com regularidade, sempre buscando na palavra de Deus a orientação, a sabedoria, utilizando a Bíblia como nossa bússola, como nosso alimento diário, porque nós precisamos dessa direção segura. E assim a nossa boca vai falar do que o coração está cheio, e está cheio da palavra de Deus, que é interpretada pelo Espírito Santo para nós. E nós precisamos nos encher dessa palavra. Se a língua é um leme, é comparada a um leme, se nós não estamos gostando do rumo que a nossa vida está tomando, se não gostamos do rumo que as coisas estão tomando na nossa vida ou na vida daqueles que nós mais amamos, precisamos refletir sobre quais palavras nós temos utilizado sobre nós, sobre as pessoas, a respeito das circunstâncias, a respeito da vida. Nós precisamos refletir a respeito de Deus, como nós temos nos dirigido a Deus, falado com Deus, se nós estamos indo a Deus com a devida reverência, usando palavras de reverência, porque Deus é totalmente santo, totalmente digno, totalmente justo, amável e adorável. Só Deus é amável e adorável. Ele é adorável porque Ele é Deus. E outra coisa, outro ser, não é adorável. Adorável é só Deus. E o Deus verdadeiro, aquele que criou todas as coisas, e sem Ele, nada do que foi criado teria sido criado, como diz no Evangelho de João, capítulo 1. Jesus Cristo, que é um com o Pai e o Espírito Santo. Se Deus Pai é onipresente e Ele está em toda parte e também está no céu, assim também Jesus está à destra de Deus, à direita de Deus Pai, e Ele está lá no trono dele, à direita de Deus Pai, mas Ele também está em toda parte, porque Ele é um com o Pai e o Espírito Santo. E Jesus, já tendo ido para o céu na ocasião em que Ele ressuscitou, ficou aqui para nós o Espírito Santo de Deus, que nos lembra de tudo que nós temos estudado sobre a verdade do Senhor. Mas para isso nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, deixar o Espírito Santo falar conosco. E precisamos para isso aquietar a nossa alma, aquietar a nossa vida, não deixar que as preocupações das coisas dessa vida, desse mundo, sufoquem a semente que é a palavra de Deus, como aquela semente que caiu perto dos espinhos. Os espinhos que eram as preocupações das coisas com as coisas do mundo, aqueles espinhos sufocaram a palavra de Deus e ela não pôde crescer. Aquele que caiu onde tinha pedras, aquela semente que caiu onde tinha pedras, é uma semente que ela ficou sem conseguir dar raízes, criar raízes. Por que não tem raiz? Porque não estuda a palavra de Deus. Aí não cria raiz. Por que não cria raiz? Porque não separa tempo com o Senhor para estar louvando, para estar adorando a Ele. Claro que fazemos isso o dia inteiro, trabalhando, enquanto fazemos o serviço de casa, o nosso trabalho, fazemos isso o dia inteiro. Mas temos que separar o nosso a sós com Deus, o tempo dedicado a Deus, porque senão, como vamos ouvir também o Senhor falar conosco, coisas que requerem tempo de nossa parte, para dedicarmos para Ele falar conosco, para nós ouvirmos mais a voz dEle. Então não é só no meio dos afazeres que nós vamos ouvir Deus ou quando estamos com as outras pessoas. É preciso entrar para o secreto do nosso quarto. É preciso também dedicar tempo, separar tempo para estar a sós com Deus, ter o nosso momento sozinho. Todo mundo tem que ter o seu momento sozinho com Deus.
todas as pessoas. Por isso que às vezes nós ficamos muitas vezes atrapalhados, muitas vezes nós ficamos enfraquecidos, porque o que alimenta o nosso espírito e o que dá direção segura para a nossa vida é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus não é simplesmente ler a Bíblia somente, é deixar essa palavra que a gente leu frutificar, florescer em nós. E o Senhor também se fazer ouvido por nós. Não apenas a gente falar com Deus, mas a gente ouvir o que Ele quer de nós. Porque muitas vezes estamos falando, ouvindo as pessoas falar que precisam abrir os caminhos da vida. Elas precisam abrir os caminhos como? Se a única maneira de ter caminhos abertos e as janelas dos céus abertas para nós é obedecendo a palavra de Deus, é ouvindo Jesus, que é o Deus verdadeiro. Então, para onde iremos nós se só Jesus tem a palavra de vida eterna? Então, se nós queremos ter uma vida que ela é boa agora e ela continua boa para a eternidade, nós precisamos direcionar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, totalmente voltada para Jesus, nessa entrega total a Jesus. E Ele mesmo, que é esse jardineiro perfeito, vai cuidar do jardim da nossa mente, retirando essas ervas daninhas, entre aspas, que são os maus pensamentos, as coisas que poluem a nossa consciência, a nossa memória, e Ele mesmo vai limpando tudo aquilo que não está bom, e Ele vai fazendo germinar em nós aquelas coisas boas, brotar em nós o nosso melhor, porque Ele já colocou no nosso entendimento, Ele já coloca no nosso entendimento tudo que nós precisamos. Nós só precisamos deixar isso ser desperto, porque no meio das tribulações da vida e das coisas que a gente tem que dar conta no dia a dia, muitas vezes não conseguimos aquietar a alma para poder dar espaço para ouvir Jesus nos aconselhando, falando conosco, e Ele fala o tempo todo. A gente que precisa realmente dar espaço, dar lugar para que Ele se faça ouvido por nós. E quando nós não conseguirmos ouvir no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, é porque a gente precisa, apesar de não estar vendo as coisas acontecerem, apesar de não estar entendendo, apesar de não estar conseguindo ouvir com clareza, mesmo nesses momentos, quando tudo parece nebuloso ou uma tempestade, mesmo nesse momento, é preciso não deixar o desespero tomar conta e falar: Senhor Jesus, ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda nada, ainda que eu esteja me sentindo num momento muito difícil e que eu estou me sentindo com tudo nublado ao meu redor, eu estou me sentindo como se tudo tivesse um nevoeiro em meu redor e eu não consigo entender nada, ainda que esses momentos existam nas nossas vidas, ainda que isso aconteça nas nossas vidas em determinadas situações, mesmo assim, a gente não deve largar a mão de Jesus. E a gente deve viver pelo que a gente crê e não pelo que a gente vê. Porque a gente sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a gente crê na palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus está me dizendo que o Senhor está comigo para sempre e nunca me deixará, é isso que eu tenho que crer. Ainda que eu não estivesse vendo, ainda que eu não estivesse ouvindo as maravilhas de Deus naquele momento, por uma questão emocional, por uma questão de circunstâncias. Então é preciso estar focada em Jesus, na palavra de Deus. É preciso vigiar o que a gente fala, principalmente no momento de raiva, que às vezes a gente fica reativo e quer revidar alguma coisa para se defender, para responder,
porque a gente quer acertar e ali naquele momento de reativo, de revidar uma palavra, de tentando se defender, a gente acaba falando, achando que está acertando e não está acertando, está falando e dá uma legalidade para o mal sem querer. Então a gente tem que vigiar em todos os momentos, principalmente quando o momento for desfavorável, quando o momento for de muita dor, porque no momento de muita dor, de desespero ou de alguma tristeza muito grande, há uma tendência do ser humano a falar coisas terríveis que depois vem a se arrepender. Então vamos vigiar as palavras, todos precisam vigiar as palavras. A Bíblia diz para a gente exortar uns aos outros, para encorajar uns aos outros e que a gente possa realmente estar falando isso, não porque quem está falando não passa por problema, não passa por dificuldade com a fala. Porque se Tiago está colocando isso na Bíblia, é porque é um problema que já vem de muitos séculos, né? Então, as pessoas têm dificuldade realmente com a questão da fala, da palavra, e é preciso vigiar, e isso precisa estar sempre sendo lembrado mesmo.